A teoria do ciclo da violência doméstica foi criada pela psicóloga norte-americana Leonore Walker em 1979. Ela desenvolveu essa teoria com base em entrevistas e estudos com mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta de Walker descreve a violência como um processo, composto por 3 fases principais: tensão, explosão e lua de mel. Neste mini documentário, iremos abordar de forma sensível e consciente a realidade da violência doméstica, com foco no entendimento do ciclo da violência, as suas fases, os seus impactos e as suas consequências. Por meio de depoimentos, dados, encenações e reflexões, buscamos não apenas informar, mas provocar uma mudança de olhar sobre essa realidade de muitas vezes invisibilizadas. O objetivo é conscientizar, prevenir e incentivar o rompimento desse ciclo, dando voz às vítimas e evidenciando a importância do acolhimento, da denúncia e do apoio institucional e comunitário. Este é um convite à empatia, ao diálogo e à ação. Olá, vou contar um pouco do que eu vivi em um relacionamento abusivo. Na época eu tinha 23 anos eh, e eu conheci essa pessoa através de uma amiga, que era amiga dele, e acabei fazendo amizade. Logo em seguida ele arrumou uma vaga de emprego para mim, onde ele trabalhava, que não era na mesma cidade que eu moro. E aí, como a gente se via todos os dias, ficamos bem próximos, criamos um vínculo de amizade. Até que um dia ele me chamou pra sair e saímos e acabamos ficando. E isso tudo aconteceu bem rápido. Foi em menos de 2 semanas. Começamos a ficar, em menos de um mês ele me pediu namoro e começamos a namorar. E ele era o tipo de pessoa que me agradava em tudo. Me dava presentes, sempre fazendo minhas vontades lá pra sair. Quem é que não gosta, né? E ele era uma pessoa um pouco mais velho que eu. E já vinha de outros relacionamentos, pelo que ele falava, bem complicado. Tinha 2 filhas, porém só uma filha tinha sido assumida por ele. E essa uma filha, eu vou falar mais na frente, ele não tinha contato nenhum com a criança. Quem pegava a criança era sempre a mãe. Essa também que ele também não tinha muito contato com a parte da família, porque ele falava que a mãe era complicada, que não gostava de pessoas e blá blá blá. Aí começamos a namorar. Ele, por morar mais perto do trabalho do que eu ficava às vezes na casa dele durante a semana, 2 dias. Final de semana eu sempre estava lá, ia na sexta-feira, sempre que a gente saía do trabalho, e voltava para casa às vezes no domingo. E fomos ficando bem próximos, bem apegados no caso. E uns 2 ou 3 meses de namoro já comecei a perceber um outro lado dele que eu não conhecia. Tipo que ele era muito ciumento. É, Em 3 meses eu saí dessa empresa que ele conseguiu emprego pra mim. Aí fiquei sem trabalhar um mês e pouco. E logo em seguida eu arrumei um outro trabalho. Que não deu muito certo também. Fiquei pouco tempo porque ele era muito ciumento. E implicava em questão de trabalho, em questão de amizades. Foi aí que eu comecei a afastar das minhas amizades pessoais que eu já tinha, sem ser do trabalho. E me privando e minha vida tava voltada somente a ele. Aí saí desse trabalho, ele não queria mais que eu trabalhasse, apesar de eu não morar com ele. Aí comecei a perceber esse jeito dele já de controlar, ser controlador. Algumas vezes também eu percebi o modo dele de falar, que gritou comigo. Fase de tensão. Essa é a fase inicial do ciclo, em que a violência ainda não se manifesta de forma direta, mas já está no ar. O agressor começa a demonstrar mudanças de humor, crises de ciúme, Porque ele era muito ciumento, controle excessivo, de controlar, ser controlador. pequenas atitudes que isoladamente podem parecer inofensivas vão criando um clima de medo e insegurança. A vítima sente que precisa pisar em ovos o tempo todo.
tentando evitar qualquer reação mais agressiva. O ambiente fica tenso, carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E esse algo, infelizmente, costuma acontecer. Teve vezes já de acontecer no meio da rua. Às vezes a gente saindo da igreja, eu lembro, que ele perguntar algo sobre o que foi falado na igreja para mim e eu não quis falar. E ele começou a gritar no meio da rua e foi embora sozinho. Na época não tinha Uber ainda. Pegamos um táxi. Ele pegou um táxi, eu fiquei para trás, peguei o táxi, fui para casa dele. E dali eu já fui percebendo.